A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Na mensagem desta noite, eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre, muitas vezes, aquilo que as pessoas praticam, que é errado, e muitas vezes acham que não estão sendo percebidas. Acham que ninguém está vendo. E realmente, muitas vezes, as pessoas, elas tomam o cuidado de olhar, olha para um lado, olha para o outro, e não tem ninguém vendo. Porém, Deus está vendo. De Deus nada fica escondido, porque lá no céu tudo é revelado. Deus lá do seu trono está vendo todas as coisas, sabe tudo aquilo que nós fazemos. E nós vamos falar de um homem que pecou e tentou deixar o seu pecado encoberto. Mas como eu já frisei, de Deus nada fica encoberto. E o tema da mensagem de hoje é o pecado e a confissão de Davi. E o texto bíblico que nós estaremos lendo está em Salmos de número 51. Salmos de número 51, estaremos lendo dos versos do 1 ao 4, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu te peço neste momento que o Senhor esteja revestindo a minha vida com o poder do teu Espírito Santo, revelando a mim aquilo que o Senhor quer que eu fale, a explicação, a explanação da tua palavra. Este estudo de maneira em que nós possamos estarmos crescendo junto, estarmos aprendendo mais um pouco. Que possamos refletir, possamos nos analisar, vermos se estamos sendo falhos em alguma coisa, mas acima de tudo, que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e saber reconhecer, abandonando o pecado se estivermos cometendo, abandonando a prática errada se assim estivermos fazendo. Ó Pai, seja conosco nessa noite. Abençoa, Senhor, cada irmão meu que está do outro lado assistindo essa mensagem. Guarda cada um, Senhor, que possamos ter as nossas mentes voltadas e focadas para o teu Evangelho, para as tuas Escrituras, Pai. Assim oramos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, santo é seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco verdadeiramente através da palavra. É a palavra que vai nos orientar, é a palavra que vai nos mostrar qual o caminho que devemos seguir. Vamos saber identificar se aquilo que está no nosso coração realmente provém de Deus. Muitas vezes o inimigo pode tentar até nos induzir a pensarmos coisas diferentes. Mas o teu Espírito Santo, que é com os teus servos, ele revela, ele mostra, ele nos mostra na palavra aquilo que realmente
deve ser. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vemos aqui esse salmo escrito por Davi, que Davi, escolhido por Deus, tá? Contrariando até de certa forma, que ele não tinha um perfil. As pessoas pensavam em a possibilidade de outras pessoas para serem o rei, mas Deus, através do profeta Samuel, que o manda para ir lá e ungir a Davi, Deus, ele olha o interior do homem. E Davi é segundo o coração de Deus. Pois, mesmo Davi sendo segundo o coração de Deus, isto não o impediu de pecar. A sua natureza humana induziu ele o quê? A cometer erros. E entre esses erros que Davi comete, ele comete o ato de adultério com Batseba. E também ele premedita e acaba acontecendo o assassinato do marido dela. Olha só. Mesmo Davi tendo uma profunda intimidade e obediência, ele acaba cedendo aos prazeres da carne. Olha, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a carne fala mais alto. Olha, Davi chega ao ponto, olha o que passa pela cabeça do homem. Davi chega ao ponto de tramar a morte de Urias, que era o esposo, o marido de Batseba, a mulher com quem ele adulterou. Tamanho, olha como que as coisas, as forças do mal, ela induz o homem ao que? Ao erro, ao pecado. E para nós entendermos estes salmos, nós temos que ir lá nas Escrituras e aonde que ocorre este fato, da onde se origina esta situação. Então nós precisamos estarmos olhando lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler alguns dos versículos para que nós possamos entender o que ocorreu, até chegar ao ponto de Davi escrever este salmo. E diz assim, 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler aqui o versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha só, aqui nós verificamos a ociosidade de Davi. Olha, ele era num momento que era comum que os reis acompanharem os seus exércitos na batalha, de estar lá na frente, comandando a batalha ali, comandando o ataque, dando ordem, orientando. Mas não, ele põe uma outra pessoa e ele fica em casa, lá no palácio. Olha só, eles, com este ato, ele demonstra o quê? Além de estar essa ociosidade de ficar ali sem fazer nada, ele estava o quê? Fora da vontade de Deus. Continuando, versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura esta não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Versículo 4. Então Davi
Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Olha só a ociosidade e o homem que está fora da vontade de Deus. Davi cobiça uma mulher e mesmo depois de saber que ela era casada, inclusive com um integrante do seu exército, ele manda a buscar e pratica o ato sexual com ela. Pratica ali o ato do adultério, contrariando toda a vontade, contrariando o mandamento do Senhor. Isso tudo porque Davi, neste momento, estava fora da vontade do Senhor, estava fora da vontade de Deus. Continuando, versículo 5, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Versículo 8, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Olha só, Davi, ao saber da gravidez da Batseba, ele tenta criar uma situação do que? Ele pede para que o marido dela, que estava na frente de batalha, voltasse para casa e, de certa forma, que ele ali mantivesse relações com a sua esposa, de maneira a que quando a criança nascer, desse a entender que o filho era dele. Mas olha como são as coisas. Urias não achou justo os soldados deles, os companheiros de exército dele estarem lá na frente de batalha e ele usufruindo dos prazeres com a sua esposa. E ele o que faz? Ele não vai para casa, ele não vai se deitar com a sua mulher. Olha só, continuando, ó, versículo 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. Versículo 14 e 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha só, ele manda uma carta pela própria mão de Urias. Vamos entender aqui, ó. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Olha aonde que vai a mente dele. E olha a situação, ele trama a morte daquele homem. Ele trama a morte do marido de Batseba. E olha tamanha a honradez deste homem, de Urias, que ele recebe uma carta para levar ao seu superior, e essa carta ele poderia, no meio do caminho, abrir, sei lá, tentar ler. Não, mas ele levava a sua própria sentença de morte. Olha só, meu Deus do céu. Olha, Davi, ele trama, ele não tendo sucesso naquela situação, dele tentar fazer que Urias deitasse com a sua esposa, ele vai e trama essa morte. Pesado, difícil, né? Porém, o que acontece? Este ato que Davi praticou, o adultério, trouxe sobre a vida do rei distanciamento do Senhor. Ele perdeu a paz. Ele começou a viver momentos de angústia, de distanciamento do Senhor. Ele estava debaixo do pecado. O pecado estava acompanhando ele dia a dia.
por mais que ele tentasse levar a vida como se nada tivesse acontecido, mas o pecado estava ali. E por mais que ele achasse que poderia ficar encoberto, Deus estava sabendo daquilo que ele havia cometido. Oh Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Então Davi, ele tenta levar a vida como se nada tivesse acontecido. Ficou sem a presença de Deus. Começa a sofrer, até que o Senhor manda o profeta Natã para expor. O profeta Natã vai expor a ele que o pecado que ele havia cometido era conhecido no céu. Olha só, o rei achando que estava tudo bem, que ele estava passando uma situação de angústia, mas ele, não, só eu estou sabendo. Não, Deus só estava dando um tempo certo para as coisas acontecerem. E no tempo certo, Deus manda que o profeta fosse lá e o repreendesse. Vamos ver aqui, isso está em... Vamos achar aqui. 2 Samuel, no capítulo 12. No capítulo posterior daquele que nós já lemos. Nós lemos o 11. Também vamos ler alguns versículos. Diz assim, o versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha só. O profeta, ele chega falando com o rei, contando uma história. E ele conta uma história, mas assim, vou resumir aqui para os irmãos. Ele conta a história de uma cidade onde haviam 2 homens. Um era rico, tinha bastante vacas, tinha bastante ovelhas. E um outro mais humilde. E este tinha apenas uma ovelhinha que ele amava muito, ele cuidava como se fosse praticamente um filho. Porém, aquela pessoa melhor de vida, ao receber um visitante, o que acontece? Ele, em vez de matar algum dos seus animais para servir, para fazer ali alguma comida para aquela pessoa, ele vai e pega a ovelhinha daquele homem que apenas tinha uma. E ouvindo isso, o rei Davi fica furioso. Queria decretar-se morte. Como que a pessoa poderia fazer uma coisa dessa? Porém, Natã revela ao rei que este homem era ele. Este homem que saiu daquilo que ele tinha e foi lá pegar aquilo que era da outra pessoa, era ele. E nós podemos entender, olha só como são as coisas. Davi tinha várias esposas. Urias tinha apenas uma. Olha só, assim como a história aqui o profeta contou. Davi deixa todas as suas esposas, mas ele queria aquela que não era dele. E assim ele conseguiu, porque ele era o rei. Ele mandava e o quê? E as coisas aconteciam. E continuando aqui a narração, 2 Samuel 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha, Davi desprezou a palavra do Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, versículo 12 e 13.
Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha só. E continuando, vamos continuar aqui o 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Olha só. O Senhor, Ele até perdoou o pecado de Davi. Porém, o ato não ficou impune. De certa forma, que o fruto deste pecado, o fruto dessa gravidez, iria morrer. E assim aconteceu. Ele sabia do seu ato. Davi tinha consciência daquilo que ele tinha feito errado. Sabia que ele tinha praticado aquilo que não era certo aos olhos do Senhor. Mas foi necessário que um servo de Deus, um profeta de Deus, fosse lá e falasse e abrisse os olhos dele. E olha só, olha qual que é a diferença de Davi e o rei antecessor, que era Saul. Davi, ao ser repreendido pelo profeta, ele reconhece o erro e clama por misericórdia e perdão. Saul, quando ele erra, ele não assume o seu erro. Muito pelo contrário, ele tenta o quê? Se justificar. Olha só. Então Davi, ele expressa através desse salmo o reconhecimento do seu erro e a necessidade que tinha do perdão de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando nós estamos numa situação de pecado, nós não temos paz. O Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Ele nos incomoda de tal maneira que enquanto nós não nos reconciliamos com o Senhor, nós não temos paz, aquilo fica, sabe, fica te martirizando, fica uma coisa assim, te colocando contra, te deixa você sem paz. E o crente, e o cristão que sente isso, que tem a presença de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, reconhece o seu erro. Assim como Davi, ele apela pela misericórdia de Deus, reconhecendo a condição de pecador. Ele pede que o Senhor apague as suas transgressões. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode purificar o nosso pecado. A pureza e o perdão é algo que é desejado pelos verdadeiros adoradores. Aquele que realmente está na vontade de Deus, procura viver segundo os ensinamentos de Deus. Ele busca pureza e perdão. Ele reconhece os seus erros. Ele não fica arrumando justificativas. Ele reconhece, confessa e pede perdão. E assim como Davi se sentiu afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele se sentia morto espiritualmente. E ele tinha um desejo do quê? Que a alegria de andar na presença do Senhor estivesse de novo com ele. O verdadeiro servo de Deus não aguenta esse vazio, ele não aguenta ficar longe de Deus, porque nada pode preencher a presença de Deus na nossa vida. Então,
assim como Davi, que nós possamos reconhecer, se pecamos, reconhecemos, porque Davi, ele reconhece a gravidade do seu erro. Ele via que aquilo que ele tinha feito era uma ofensa ao Senhor. Deus, ele não sente prazer em punir o homem. É vontade de Deus remover o nosso pecado tanto que ele deu o seu próprio Filho. E nós hoje somos purificados, nós tivemos o nosso pecado purificado através do Filho. Porque o Senhor Jesus agiu com misericórdia sobre a nossa vida. Misericórdia e graça. Nos livrou de não passarmos aquilo que nós merecíamos. E nos deu salvação, que era algo que nós não merecíamos. Ou seja, era um favor de Deus a qual nós não merecíamos. Ele age com misericórdia com o justo. Porém, com o perverso, a condenação o acompanhará. Olha só. O Senhor, ele coloca isso no nosso coração. Para que nós possamos. Ninguém está isento de não pecar. Habitamos este corpo que ainda está sujeito à vontade da carne. Devemos, através de estarmos sempre na presença do Senhor, estarmos lutando contra a nossa carne. E é o Espírito Santo que nos fortalece nessa luta. Mas mesmo como aconteceu com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou, passou por um momento difícil, tentando encobrir aquilo que ele fez. Mas quando o profeta fala com ele, ele reconhece. E assim o Espírito Santo fala com nós, nos tempos atuais. O Espírito Santo fala conosco. Que tenhamos cuidado com os prazeres da nossa carne, de não ceder. É porque na fraqueza que nós pecamos. E quando você peca, você passa a viver em solidão. A angústia toma conta do teu coração. Você não sente mais a presença de Deus. Você fica triste, você fica vazio. Davi tentou ocultar aquilo que de Deus não pode ficar oculto. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo da nossa vida. Mas temos que saber reconhecer se erramos, confessamos, abandonemos o pecado, pedimos perdão e misericórdia de Deus. O inimigo muitas vezes vai tentar falar no nosso ouvido, dizendo que não adianta orar, que não adianta pedir para Deus porque pecamos e Deus não vai ouvir. Mas o Espírito de Deus nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. O Senhor é bondoso e cheio de graça e rico em misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Não devemos deixar que o nosso ego se sobressaia e que isso venha dificultar nós nos quebrantarmos perante o Senhor. Devemos tomar cuidado que arrependimento não é remorso. Eu até anotei aqui a definição dessas duas palavras para falar com vocês. O remorso, ele produz morte, escraviza, produz tristeza. O arrependimento produz vida, liberdade, gera mudança, transformação e retorno a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha, você tem que realmente assumir, se errou, assume.
Não faça que nem Adão, que quando peca, o que ele faz? Ele tenta jogar o problema, ele tenta justificar o seu erro, dizendo que foi Eva que induziu ele. Mas nós devemos nos espelhar no exemplo do filho pródigo. Olha, o exemplo do filho pródigo, eu anotei aqui também, ele diz: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, aleluia, glória a Deus. Devemos ouvir, e você só vai ouvir o Espírito Santo falando com você se você tiver vida com Deus, se você tiver uma relação com Deus. Senão, você não vai ouvir o Senhor. Você pode ouvir outras vozes, mas a verdadeira voz do Senhor você não saberá reconhecer. Por isso é necessário você se manter debaixo da palavra de Deus, se manter debaixo dos ensinamentos do Senhor. E quando necessário, confessar o seu pecado, arrepender-se, clamar, pedir perdão e a misericórdia de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Em Cristo nós fomos limpos e os nossos pecados foram purificados. Nós temos um advogado que intercede por nós perante o Pai. E este advogado é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Se for necessário, pedimos a Ele, pedimos ao Filho. Peça ao Filho. Se há algo que te incomoda, se há algo que de repente você está te incomodando, se você fez errado, fale com o Senhor. Fale com Jesus. Peça a Ele. Confesse. Se arrependa. Clame a Ele. O Senhor irá reformar. O Senhor, Ele não reforma o coração do pecador. E sim, Ele cria um coração novo. Ele cria um coração novo sem pecado. Porque somente o Senhor tem o poder de criar. Cria novo. Cria do nada. E nos dá um novo coração limpo, purificado. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos meditarmos sobre esta mensagem. Possamos realmente vivermos uma vida com o Senhor. Ouvindo, sabendo reconhecer. Se necessário, confessando. E pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão a Deus. Clamando pela sua misericórdia. E assim estaremos sempre na presença do Senhor. Teremos dias em que mesmo que as tribulações possam vir sobre a nossa vida, uma força tamanha, uma força que o homem comum não consegue entender, nos farmos estarmos felizes, estarmos fortes, estarmos confiantes, que por mais que possam ter dificuldades, temos vida eterna no céu, vida eterna junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta noite, por mais esta mensagem, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor. Que ao final desta mensagem, ela fique guardada em nosso coração. O ensinamento. Que possamos, sim, aprender com o texto. Se pecarmos,
reconhecermos, confessarmos e pedimos perdão e misericórdia a Ti, Senhor. Que nós possamos, assim, nos mantermos na Tua presença, Pai. Nos fortalecermos cada dia mais, mantermos um estreito relacionamento ali bem íntimo contigo, de forma a sentirmos a Tua presença, a sentirmos a Tua paz, a Tua paz que caminhará conosco por todos os momentos, que nos encherá de alegria, que nos encherá de força, que nos encherá de fé, nos fortalecerá, porque nós sabemos que temos um Deus que está acima de todas as coisas, que lá do seu alto trono nada fica oculto, nada fica escondido, Ele sabe de todas as coisas. Confessemos então os nossos erros e sigamos debaixo da Tua palavra, firmes, perseverantes. Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão meu que está assistindo essa mensagem. Seja com cada um. Guarde os seus lares, guarde as suas famílias, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, que sejam alcançados pela salvação através do Teu Espírito Santo. Que se voltem dos seus maus caminhos. Aquele que está distante da Tua casa, que retorne à casa do Pai. Ó Senhor, te peço também pela vida, pela saúde de todos aqueles que estão enfermos. Senhor, age com cura, age com milagre, age com transformação, Senhor. Oh Pai, traz a cura para essa pandemia que assola o mundo todo. Que as pessoas possam entender que é momento de voltar ao Senhor, de voltar para o Senhor, pois somente nele poderemos ter um futuro garantido. Isso tudo vai passar. Pode passar essa pandemia, mas pode vir outra doença, pode vir outra dificuldade. Mas o verdadeiro cristão que está em Cristo sabe que tem eternidade no céu, que tem salvação garantida pelo Filho de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por esta mensagem, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.